Esta é uma revisão, né, de tudo que eu dei dentro do trimestre, né, para que vocês tenham aí um resumo, né, do que estudar para avaliação. Então, a regra de 3 simples, direta e inversamente proporcional, regra de 3 composta, expressões algébricas, operações com polinômios e produtos notáveis. Então, primeira questão aqui seria a regra de 3 diretamente proporcional. Então, o primeiro exemplo, nós temos aqui um produtor rural, tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas em um bimestre. Este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? Bom, pessoal, aqui nós vamos ter o frango e o mês. Por que o mês? Né? Porque aqui eu estou colocando o bimestre nós temos 2 meses, e aqui ele está falando em anual, e o anual, então, são 12 meses, né? Então, fica mais fácil de trabalhar em relação ao mês. Então, 18 toneladas nós temos em 12 meses. Então, quantas toneladas de frango nós vamos ter em 2 meses? Então, aí nós temos que, aumentando, né, a quantidade de meses, nós aumentamos também o quê? A quantidade de frangos, né, de tonelada de frangos. Ou seja, ela é uma regra diretamente proporcional. Então, as duas setinhas vão para cima, né? Vão para a mesma direção, mesmo sentido. Então, aqui eu vou fazer x vezes 12 e 18 vezes 2. Então, 12 vezes x é igual a 18 vezes 2. O 12 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, x vai ficar isolado, 18 vezes 2 dá 36, dividido por 12. Então, eu vou ter 3 toneladas de frangos em um bimestre, tá? Então, seria isso. Na regra de 3, inversamente proporcional, então, nós temos aqui um exemplo. Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Então, vamos lá, nós temos torneiras e os minutos, né? O tempo. Então, 6 torneiras enchem o tanque em 22 minutos. Aí, 4 torneiras, quanto tempo vai levar? Bom, aqui, gente, se eu diminuo a quantidade de torneiras, eu vou aumentar o meu tempo. Então, reparem que as setinhas, elas são contrárias, ou seja, ela é inversamente proporcional à grandeza. Então, a minha multiplicação aqui vai ser 4 vezes x, tá vendo a linha? 4 vezes x e 6 vezes 22. Certo? O 4 está multiplicando, eu passo dividindo, o x eu isolo, 6 vezes 22, 132, dividido por 4, então aqui a quantidade de minutos é 33 minutos para encher esse mesmo, né, esse mesmo tanque com 4 torneiras, ok? Então, vamos lá. A próxima regra de 3 composta, que eu vou fazer pelo macete, tá, gente? O pessoal, na questão de regra de 3 composta, como tem muita regra em termos de aumentar, diminuir, aumenta, diminui, na regra de 3 composta normal, além de levar mais tempo, lógico, para montar, o pessoal confunde mais essa questão das grandezas, tá? Então, eu sempre trabalho em cima do macete, né? Quando eu comecei a trabalhar com os macetezinhos, o pessoal achou mais fácil. Então, vamos lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, vamos lá. No macete, nós temos duas regras, é o processo e o produto.
O que é o produto nesse caso? O produto é areia, né? É o que eu tô carregando, que é areia, é o volume. Tudo bem? E o processo? É hora, é a quantidade de caminhões, é tempo, quilômetro, o que for, né? Esse tudo é o processo, tá ok? Então, vamos lá. Então, nós temos as horas como processo e os caminhões, ok? E no produto, nós vamos ter areia, tá? O volume, aí fica de acordo com o que vocês quiserem colocar, ok? Então, 8 horas, 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, né, vão carregar 125 metros cúbicos? Então, vamos lá. Então, aqui na questão do processo, nós fazemos como? Eu vou pegar aqui primeiro do X, né, que é a primeira parte que a gente trabalha. Então, a gente faz o quê? A gente está multiplicando o processo de cima com o produto de baixo e o produto de baixo, né, o processo de baixo com o produto de cima. Então, o processo de baixo aqui, que é o que a gente multiplica primeiro por conta do X, tá? Então, eu tenho 5 vezes x vezes 160, ok? Então, é sempre dessa maneira. Então, vamos lá. 5 vezes x vezes 160. E aí, nós vamos ter o processo de cima multiplicado pelo produto de baixo. Então, é isso aqui, ó. 8 vezes 20 vezes 125. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou multiplicar aqui o 5 vezes 160, que é igual a 800 vezes x. E do outro lado, a multiplicação de tudo vai dar de 8 vezes 20 vezes 125, vai dar 20.000. O 800 está multiplicando, vou passar dividindo, isolo x, 20.000 dividido por 800. Aí eu posso cortar aqui a quantidade de zeros, que fica mais fácil de trabalhar. Então, eu vou ter 200 divide por 8, então é igual a 25 caminhões, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu tô pegando, gente, os exemplos muito próximos daquilo que eu vou dar na avaliação. Então, por isso que é importante, às vezes, a revisão, porque dá aquela, né, voltada um pouco mais dentro daquilo que vai cair na avaliação, ok? Então, vamos lá. Expressões algébricas. Então, o primeiro exemplo aqui das expressões algébricas, nós temos, ó, a questão aqui de 20 ao quadrado b ao cubo mais 6 ao quadrado, menos 12 ao quadrado b ao cubo menos 6a. Primeira coisa, eu posso somar ou subtrair termos semelhantes, ou seja, aí eu vou pegar aqui a minha parte literal, tá vendo aqui? Eu tenho aqui o a ao quadrado b ao cubo, a ao quadrado b ao cubo. Então, esses dois eu posso, no caso aqui, subtrair, né? Porque é 20 menos 12. Então, vou subtrair o quê? Os coeficientes. 20 menos 12 vai dar 8. E ao quadrado b ao cubo, gente, eu mantenho a parte literal, tá vendo? Ó? Ela vai aparecer uma única vez, tudo bem? Mantenho, então, a parte literal e vou apenas subtrair o 20 menos 12. Bom, o que mais eu posso fazer aqui? Aí mais nada, né, gente? O resto é só descer, porque são diferentes, tá? Então, se aqui eu coloco, olha, a ao quadrado e aqui é a, os termos são diferentes, então eu não tenho como somar. Então, eu só vou descer esses valores. Então, aqui eu tenho mais 6 ao quadrado e menos 6a. Eu só desço eles, tá vendo? E aqui não tem mais nada que somar nem subtrair, né? Não tem mais termos semelhantes, então eu vou terminar aqui. Então, essa seria a minha resolução, ok? Exemplo 2. Então, aqui, o valor numérico de 7x mais 4y para x igual a menos 3y igual a 6. Então, toda vez que eu dou valores aqui para x e y, e peço a questão do valor numérico, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir o x e o y. Então, vamos colocar aqui 7x mais 4y. Vou substituir meu x, o meu x vale quanto? Menos 3.
Então, vezes menos 3, tá? Não esquece que tem que fazer a multiplicação da regrinha de sinais. Mais 4 vezes o valor do y, que é 6. Então, aqui eu vou jogar 6 no lugar. O que eu faço agora, gente? Pessoal, pelo amor de Deus, a gente sempre vai multiplicar, dividir, antes de somar e subtrair. Soma e subtração é sempre por último, tá? Numa expressãozinha numérica. Então, vamos lá. 7 vezes 3 é igual a 21, mais com menos 21, ok? 6 vezes 4, 24, mais os dois são positivos, continua positivo, ok? E aqui, o que vai acontecer? Eu devo 21, ganho 24. Se eu tenho valores diferentes aqui, eu vou subtrair e manter sempre o sinal do maior número. Qual é o sinal do maior número mesmo? É o positivo. Então, eu devo 21 e tenho 24. Subtraio e mantenho o sinal do maior número, ou seja, vai ser 3 positivo aqui, ok? Então, é isso. Esse é o resultado final, ok? Então, vamos lá. Operações com polinômios. Exemplo 1, nós temos 4x² menos 6x mais 8, e no outro parênteses, temos menos 2x² mais 6x menos 2. Aqui, como eu tenho menos, gente, ó, entre o parênteses, esse menos, ele tem que multiplicar tudo que dá no parênteses, tá? Aí vai ter que fazer a multiplicaçãozinha de sinais. Então, a primeira parte aqui, eu só desço, tá vendo? Tiro parênteses, desci, beleza. O outro, antes de tirar do parênteses, eu tenho que fazer a multiplicação. Menos com mais 2x², menos 2x². Menos com mais 5x, menos 5x. Menos com menos 2, mais 2, né? Menos com menos, mais. Então, regrinha de sinais, só que eu tô trabalhando aqui. Fiz a regrinha de sinais, termos semelhantes aqui, né? Então, eu tenho 4x² menos 2x². 4 menos 2, 2x². Mantenho a parte literal. O que eu tenho mais aqui em termos de semelhante, né? Eu tenho menos 6x com menos 5x. Menos 6 menos 5, quer dizer, eu estou aumentando minha dívida. Então, eu estou somando aqui os valores. 6 mais 5, 11, mas eu mantenho o sinal de menos porque eu estou aumentando a minha dívida. Então, menos 11x. E aí, eu vou ter 8 mais 2. 8 mais 2, 10. E esse é o resultado final, ok? Exemplo 2, nós temos 6y² menos 6y mais 10 mais 3y² mais 5y menos 4. Aqui, como o sinal entre os parênteses é positivo, gente, ele não vai interferir na regrinha de sinais em relação ao que está lá dentro, ou seja, vai permanecer igual, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira parte eu tenho 6y menos 6y² menos 6y mais 10. Na segunda parte, eu vou só descer, porque ele vai permanecer o mesmo sinal do que está dentro do parênteses. Mais 3y² mais 5y menos 4. Então, a preocupação que a gente tem que ter é quando eu estou subtraindo. Na questão de soma, ele não vai interferir, é só descer, tirar do parênteses e continuar aqui a minha continha, tá? Então, termos semelhantes, eu vou ter 6y² mais 3y² igual a 9y². Menos 6y mais 5y, menos 6 mais 5, devo 6, ganho 5, devo 1, então vai ficar menos y. No caso do 1, eu não preciso colocar, né? Tudo bem? E nós temos 10 menos 4. 10 menos 4 igual a 6, ok? Então, esse é meu resultado final. Próxima questão aqui é dos produtos notáveis. Então, exemplo 1 aqui, eu tenho 2a mais b². Gente, toda vez que eu estou multiplicando aqui, no caso da potência, né? Então, a minha base aqui
é tudo que está no parênteses, né? Então, eu vou ter 2A mais B vezes 2A mais B. Então, eu multiplico 2 vezes o que há no parênteses, ok? Distributiva, 2A vezes 2A, 2 vezes 2, 4. A vezes A, e na multiplicação, gente, a parte literal, eu tenho que multiplicar também, tá? Não esqueçam disso. A vezes A, mantenho a minha base A e somos expoentes. Eu vou fazer aqui embaixo, aqui em cima, só para vocês entenderem aqui o processo, tá? 2A vezes 2A. 2 vezes 2, eu vou ter 4. E A vezes A, mantenho a base A e somos expoentes, ó. 1 mais 1, 2. Se for divisão, eu vou subtrair os expoentes, ok? Ao contrário, tá? Então, vai dar 4 ao quadrado. E depois nós temos 2A vezes B, 2AB. Nós temos A e B vezes 2A, mais 2AB, a mesma coisa. Depois temos B vezes B, mantém a base B, somos expoentes, vai dar B ao quadrado, ok? Beleza, o que eu vou fazer agora, gente? Somos termos semelhantes, ou seja, eu vou ter 2AB mais 2AB, que é igual a 4AB. E o B ao quadrado só aparece uma vez, eu desço ele. Então, esse é o resultado final. 4 ao quadrado mais 4AB mais B ao quadrado. Gente, aqui, se vocês quiserem fazer direto, é o quadrado do primeiro termo, e aí não esquece que o A também vai ao quadrado, então eu tenho que colocar mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, tá? E aí faria questão direto. Eu não costumo trabalhar direto com a fórmula, tá, gente? Por quê? Porque a maioria esquece fórmula quando chega na hora da prova e tudo mais. Então, eu prefiro sempre trabalhar para que vocês saibam a questão de distributiva, porque aí, independente se você esquecer a fórmula, você sabe como chegar no resultado, e aí o resultado vai dar igual aqui, 4 ao quadrado, mais 4AB, mais B ao quadrado. Vai ser a mesma coisa, então isso não vai interferir, tá, gente? Tá, eu tô falando isso porque teve aluna aí que me perguntou, me questionou isso, falou, professora, eu só sei fazer pela distributiva. Não tem problema, faça pela distributiva. Não consigo entender aquele processo, eu sempre esqueço, não precisa, tá? Se você sabe fazer pela distributiva, você vai ter mais trabalho, mas você vai chegar, logicamente, no mesmo resultado, tá? Isso é o mais importante, é chegar no resultado corretamente. No exemplo 2, nós temos A menos 3B elevado ao quadrado. E aí, se você fosse fazer direto, é a mesma coisa, ao quadrado. Aí, o quadrado do primeiro termo, né? Então, eu teria isso aqui, ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, ok? Então, é isso. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o meu segundo termo, ok? Fazendo aí pela distributiva, nós temos A menos 3B vezes A menos 3B. Então, eu tenho A vezes A ao quadrado, A vezes menos 3B, eu vou ter menos 3AB. Aí, vou ter menos 3 vezes A menos 3AB. E vou ter aqui, ó, menos 3B vezes menos 3B. Então, aqui, ó, menos com menos dá mais. Por isso que no final aqui, tá vendo que ele dá positivo, né? Mais o segundo termo ao quadrado. Então, vai dar 9B ao quadrado, ok? 3 vezes 3, 9. B vezes B, B ao quadrado, ok? Termos semelhantes eu somo, né? No caso aqui, eu tenho menos 3 com menos 3 dá menos 6AB. E mais 9B ao quadrado é só descer aqui. Então, eu termino com esta resolução, ok?